Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à edição desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, do Cidadania SA, seu jornal sobre as notícias, absurdos e coisinhas que acontecem pelo Brasil e no mundo. Como todas as noites, aqui comigo, Alice. Alice, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Hoje é dia da visibilidade trans, então nós vamos falar um pouco sobre isso, questionando se seria um dia para comemorar. Então, primeiro eu venho com uma notícia sobre uma pessoa trans que conseguiu tornar-se pró-reitora de uma universidade, mas ela dá um depoimento sobre essa posição dela. Cheguei no topo, mas me sinto só. Primeira pró-reitora trans do Brasil luta por cotas nas universidades. 23 universidades públicas no Brasil aprovaram políticas de afirmação para alunos e alunas trans desde 2018, mas exclusões sofridas desde a educação básica deixam vagas ociosas. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia da Visibilidade Trans. O depoimento da Joyce, que é essa pró-reitora, ela dizia que ela tinha uma ideia fixa desde criança, que a educação seria sua tábua de salvação. Naquela época, entre décadas de 80 e 90, ela não entendia o que estava por trás desse pensamento. Hoje, mulher trans e pró-reitora de universidade, aos 46 anos, sabe que era uma estratégia de sobrevivência. E a partir do depoimento dela e alguns dados, vamos comentar algumas coisas que são assustadoras, mas infelizmente que nós temos esse tipo de notícia no dia a dia, já comenta. Então, a gente vai falar sobre a Joyce, eu acho muito legal, uma pena que ela seja um caso quase único, não é único, mas é um caso bem raro. A gente vai falar sobre as cotas aqui para pessoas trans nas universidades. 23 universidades públicas têm cotas para pessoas trans. Quase 70% aderiram nos últimos 2 anos. E aí tem aqui, onde tem mais? Na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, e aí vai descendo para os outros estados. Ah, o ponto é, muitas delas têm cotas, só que não tem ninguém ocupando a cota. Não tem gente estudando nessas cotas. Aqui, ó. Segundo informações de 8 universidades que repassaram o dado solicitado pelo João, apenas 190 estudantes ingressaram no ensino superior por meio da ação afirmativa. Eles estão em cursos como medicina, administração e afins. Segundo o pró-reitor de ações afirmativas da Universidade Federal do Sul da Bahia, a instituição, primeira a implantar a política de cotas para pessoas trans, já ofertou ao menos 300 vagas desde 2018, mas apenas 14 foram preenchidas e só uma pessoa se formou. O que esses números provam? Que não adianta só ofertar vaga. Você está querendo resolver o problema aqui. Não, o problema está na base. Essas pessoas são expulsas das escolas. Escolas normais, tá? Escola, ensino básico, não estou falando da faculdade. Aqui, que aqui tem outro dado, transfobia na formação escolar. 36,7% das pessoas trans entrevistadas dizem ter sido vítimas de preconceito. Formas de violência mais comum. Desrespeito ao nome social, ou seja, as pessoas não respeitam o nome novo nome da pessoa. Tortura psicológica, proibição do uso de banheiro adequado ao seu gênero, violência física e assédio sexual ou estupro. Responsáveis pelas agressões, preste atenção, amigos ou conhecidos, o primeiro, professores, coordenadores e diretores escolares são os segundos. Depois, pais, mães, irmãos e outros membros da família. Ou seja, as pessoas que deveriam cuidar dessa galera trans na escola são, depois dos amigos, a próxima, os próximos a atacarem, a agredirem essas crianças e adolescentes que estão tentando estudar. O que elas fazem? Elas saem da escola. Porque está aqui.
37 disseram ter sido vítimas de transfobia durante sua trajetória educacional. Em quase 33% dos casos, a discriminação foi praticada pelos professores. Isso. Agora tem uma aspas da Joyce. Não conseguem terminar a educação básica porque a escola diz não para elas o tempo todo. Não respeitam o nome, professor, diretor, coordenador não respeitam a criança, não deixam usar o banheiro correto para o novo gênero da pessoa, não respeitam. E aí o que a criança faz? Sai da escola, o adolescente sai da escola. Como é que vai chegar na faculdade? Não adianta dar cota para a universidade. Tem que resolver aqui. Você tem que educar. Olha que triste, mas você tem que educar os educadores. Você tem que ter professores, coordenadores e diretores preparados e respeitosos a essa realidade desse pessoal. Eles não são menos porque são trans. São pessoas do mesmo jeito e têm direito à educação, à segurança, à saúde e tudo mais. Então é isso, Alice. Esse negócio de cotas acho legal, mas não resolve nada, porque não é esse o problema. Qual é o problema? Que é a segunda parte dessas nossas notícias sobre o Dia de Visibilidade Trans. Pois é, infelizmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, aponta um dossiê. Apesar da redução de 16% nas mortes em 2024, o Brasil lidera pelo 16º ano consecutivo os índices globais de assassinatos contra essa população. A maioria das vítimas são mulheres trans, jovens, negras e nordestinas, com crimes marcados por extrema violência. Então, esse dossiê foi feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que apontou que o Brasil continua sendo um dos países mais letais para essa comunidade, diante das 122 mortes registradas em 2024. O levantamento indicou que houve uma redução de 16% em relação ao ano anterior, mas que pelo 16º ano consecutivo, o país continua sendo o que mais assassina trans e travestis no mundo. Que bela estatística para nós, né? Que belo troféu, né, para o Brasil. É impressionante. Agora, o ponto é o que você falou. A pesquisa apontou que o perfil das vítimas, em sua maioria, são de jovens, pretas, pobres e nordestinas, e que a expectativa de vida dessa população é de até 35 anos. Isso é um absurdo. Entre os elementos comuns compartilhados por essas vítimas é que a maioria das mortes são de mulheres trans. Os crimes ocorrem majoritariamente em locais públicos, como ruas desertas e à noite. Além disso, os casos acontecem, em sua maioria, com uso excessivo de violência e requintes de crueldade. Então, aqui eu acho que você tem o combo de tudo, Alice. Porque você tem transfobia, você tem racismo, porque a maioria das que morrem são pretas, você tem feminicídio, porque não é homem trans morrendo, é mulher trans morrendo, e você tem xenofobia, porque são as nordestinas as principais vítimas. Então, assim, é um absurdo, é ultrajante esse tipo de coisa, porque aqui é tudo que está podre na sociedade junto num negócio só. Trans, preta, pobre, mulher, nordestina. Você vai falar o quê? O que que a gente vai comemorar? Ah, diminuiu 16%. Ah, ok, diminuiu. Mas continuamos liderando. Por que que essas pessoas atraem tanto ódio? Porque deve ser o homem frustrado. Porque o homem odeia a mulher, é um espetáculo, né? O homem é o ser que odeia a mulher. Eu queria entender porque esse ódio tanto. E odeiam trans. Será que é porque eles gostariam de ter a coragem que essa galera tem? Será que não são enrustidos? E adorariam poder fazer o que esse povo teve coragem de fazer e eles não têm? Que é assim, é muito, muito triste que uma pessoa seja agredida, assassinada porque escolheu um gênero diferente do que nasceu, porque é preta, porque é pobre, porque é nordestina, porque é mulher, é de lascar, né? Mas aí tá todo o preconceito, porque dizem que os brasileiros não têm preconceito, né? Não é racista, não são racistas e tudo mais. E vamos emendar mais uma notícia de intolerância.
Criminosos atacam um terreiro no Rio de Janeiro, quebram a imagem de Exu e deixam Bíblia à porta. Arrombaram os portões, deixaram a casa toda aberta. Os atabaques foram jogados no chão. Destruíram tudo, não sei como a gente vai conseguir reconstruir, disse a dirigente. O terreiro de Umbanda, Casa de Caridade, Caboclo Pena Dourada, foi alvo de vandalismo e intolerância religiosa na madrugada desta terça-feira, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Os invasores quebraram imagens e objetos de culto afro-religioso e espalharam materiais de outras religiões pela casa, demonstrando clara intenção de ataque e desrespeito. Uma Bíblia foi encontrada na entrada do terreiro, o que configura intolerância religiosa e intimidação. Que falar sobre mais um caso de intolerância, né? Não, o que eu acho fantástico é os caras deixarem a Bíblia no fim. Eu queria entender que catso de Deus é esse que ele segue, que prega que você tem que ir lá e destruir o templo, a casa, seja lá o nome que for, de uma religião diferente da sua. E é engraçado, não é engraçado. É revoltante, porque é sempre contra as de matriz africana. Ou até as kardecistas já foram alvo, mas nunca vão numa igreja católica, não vão. Não vão destruir uma sinagoga, não vão destruir, como é que fala? Templo evangélico? Deve ser. Não vão destruir esse bando de igreja evangélica que tem um monte diferente. E nada contra, cada um que tenha a fé que quiser. E se não quiser ter fé também, não tenha, tá tudo bem. Agora, por que, que você tem que ir lá atacar uma outra porque é diferente da sua? Então, assim, eu não tenho respeito por esse tipo de gente. E a casa, né? Como é que é o nome da casa? Casa de Caridade Caboclo Pena Dourada. Divulgou uma vaquinha online para ver se relevanta. E vocês podem ajudar, deve estar no Instagram, aqui não está falando, mas eu imagino que esteja. E teve uma nota aqui da Gerência para Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro, abre aspas para elas. Mais uma vez, uma comunidade tradicional de matriz africana do Rio foi atacada por atos violentos e covardes contra o patrimônio ancestral local. Nós, povos tradicionais, representamos cerca de 5% da população e somos os mais atacados por atos de violência. A atuação da Gerência para Povos e Comunidades Tradicionais é para promover direitos para as nossas comunidades e combater o preconceito. Então eu vou repetir o nome da casa: Casa de Caridade Caboclo Pena Dourada. Quem quiser ajudar, eles fizeram uma vaquinha online, só jogar no Google aí que vocês encontram. E pelo amor de Deus, respeitem a fé alheia, porque quando alguém fala de determinadas religiões, e eu não vou dizer qual, o povo se ofende. Ah, é preconceito, é preconceito. Por que que esses lugares que não fazem mal a ninguém estão só lá celebrando a maneira com que eles acreditam ser a fé, são sempre atacados? É isso que eu queria entender, Alice. Queremos entender a violência que corre pelo mundo, né? Agora vamos para a África. Por que que não vão atacar os padres pedófilos da Igreja Católica, por exemplo, que está cheio de casos, todo mundo sabe. Eu nunca vi nenhum padre ser atacado. Não tem que atacar o padre, hein? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas, né? Tem que ser apurado, né? Pelo menos. Então, vamos falar da África. Embaixada brasileira na República Democrática do Congo é atacada em meio à escalada de violência. Rebeldes tutsis protestaram contra a dominação dos Hutus em mais um episódio de violência decorrente do genocídio ocorrido nos anos 90. A embaixada brasileira em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, foi alvo de ataques nesta terça-feira, 28. Segundo o Itamaraty, a bandeira brasileira chegou a ser levada por manifestantes, mas não há relatos de que funcionários do órgão tenham sido atingidos. A Embaixada do Brasil foi apenas um dos alvos das manifestações gerais que ocorreram no país africano. Manifestantes também atacaram os prédios das embaixadas dos Estados Unidos, França, Ruanda, Quênia e de Uganda.
Conta Lembrando sempre sobre que a isso. República Democrática do Congo faz fronteira com Ruanda. Ruanda é complexo desde sempre, né? Os casos acontecem em meio à escalada de violência pela ação dos rebeldes do grupo M23. Mais de 100 pessoas morreram até agora e mais de 1.000 ficaram feridas. O Brasil se manifestou, mas isso não importa. Isso aqui é o quê? Reflexos da guerra civil. São especialmente notados no leste do país, na proximidade da fronteira com Ruanda. A disputa política tem origem na guerra civil que ocorreu no país em 94. Se vocês não sabem, vão assistir Hotel Ruanda, que foi tristíssimo sobre essa guerra civil que destruiu Ruanda em 94, quando a etnia Hutus tomou o poder em um histórico episódio de genocídio com cerca de 800.000 pessoas mortas. Atualmente, o M23 é o principal grupo de oposição do país, sendo composto pela etnia Tutsi, a mais afetada pela Guerra Civil dos anos 90. Atualmente, os Hutus estão no poder sob o governo da primeira-ministra Judith Suminwa. Então, foram 800.000 pessoas mortas na Guerra Civil de Ruanda em 1994. E você não tem a cobertura, não teve, né? Agora não dá mesmo. Mas mesmo sobre isso, por que que eles atacam as embaixadas? Para atrair a atenção da galera para lá. Olha a gente aqui um pouco. Porque a África não recebe a cobertura do Ocidente como outras partes do mundo recebem. Então, assim, eles precisam disso. E a África, para quem conhece a África, quem já teve o prazer de ir lá, são pessoas incríveis, incríveis. Só que a colonização, esta porcaria que destruiu metade do planeta, dividiu os países, tudo em linha reta, e não respeitando reinos que já existiam antes deles chegarem. Então eles colocaram no mesmo país etnias e tribos que se odiavam, como os Hutus e os Tutsis, por exemplo, então, que vivem em guerra. Vão ler sobre Moçambique, sobre o Zimbábue. Tem países na África que vivem em constante pé de guerra, porque eles são obrigados a viverem no mesmo território tribos que se odeiam, etnias que se odeiam ancestralmente. Então, o que deveria, não vai acontecer nunca, mas a África deveria ser redividida. Isso nunca vai acontecer, então a gente vai ter isso aí, eu sei lá, talvez para sempre, num continente que é tão incrível como a África. A gente volta a falar sobre a Argentina, sobre alguns absurdos que surgem por lá. A ministra argentina quer aumentar a fiscalização na fronteira com o Brasil e não descarta fazer uma cerca. Patrícia avalia que, no caso do Brasil, um dos desafios é o controle de contrabando de mercadorias entre fronteiras. A Argentina prepara medidas de reforço de controle na fronteira, anunciou a ministra de Segurança do governo de Javier Milei, Patrícia Bullrich. A pasta vai construir uma cerca de 200 metros na região de Águas Blancas, próxima à Bolívia. A Rádio Mitre, ministra, destacou os planos para reforçar o controle de tráfico de pessoas nas províncias de Misiones, que faz fronteira com o Brasil nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela disse, é uma fronteira que passa muita gente caminhando em muitos lugares. E onde tivemos assassinatos e problemas. Vamos ter uma fronteira muito mais controlada. Será? Vou te falar um negócio. É a síndrome do cachorro, como é que é? Do vira-lata que a gente tem na América do Sul. Lá os caras fazem um muro. Pera, grandão. Aqui o sujeito mais tem é uma cerca. Ai, meu pai do céu. Não é assim. Ela falou que o problema contra o Brasil é o contrabando, que quando os produtos estão mais baratos na Argentina, vão para o Brasil de graça. Quando tá mais barato, estão mais baratos no Brasil, vem para a Argentina sem pagar imposto, eu não sei o que lá. Ave Maria. Ah, o objetivo da cerca em relação à Bolívia é frear o ingresso de cocaína no país. É o que eu falo. Deixa os argentinos ficarem sem cocaína porque estão ferrando a Bolívia, igual os americanos vão começar a ficar sem cocaína quando começarem a barrar os mexicanos, eu quero só ver. E assim, o governo da Bolívia, cadê? Ah, não, ela falou aqui, mais coisas. Se precisarmos construir mais alambrados em outras áreas, vamos fazer.
O ministro da Justiça boliviano, o César Cilis, considerou o ato como uma violação aos princípios do direito internacional público e, particularmente, as relações de boa vizinhança entre Estados irmãos, além de criticar a falta de comunicação da Argentina. A Patrícia minimizou as críticas e afirmou que a Argentina não comunicou à Bolívia sobre a construção da cerca por não se tratar de um tema de fronteira, mas sim de um assunto interno. A Patrícia precisa entender que ninguém quer ir para a Argentina. Com esse, com esse ser aí governando a Argentina, a economia está quebrada, o país está quebrado, tem gente dormindo na rua, está tudo lascado a Argentina, ninguém quer ir lá. Ninguém quer. E eles fazem isso, eu acho que é para ganhar alguma relevância, para alguém falar deles. Não é possível, cara. Porque vai fazer uma cerca. A cerca vai impedir quem? Hã? É uma chonga igual ele. É tudo igual, né? Impressionante. Vamos suavizar um pouquinho, mas nem tanto. O governo Lula prepara pedido de desculpas do Estado à família de Rubens Paiva e mais 413 desaparecidos. Familiares pediram para receber as desculpas e a certidão de óbito retificada ao lado de famílias de perseguidos políticos. O Ministério dos Direitos Humanos e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos planejam uma cerimônia de pedido de desculpas oficial à família do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar, e de mais 403 desaparecidos durante o regime. A perspectiva é de que as solenidades sejam feitas em abril, mas as datas ainda não foram divulgadas. A pedido dos familiares de Rubens Paiva, eles receberão o pedido de desculpas e a certidão de óbito do parlamentar retificada ao lado de outras famílias de perseguidos políticos. Acho que chega tarde, né, esse pedido de desculpas, aí chega, né? Como diria o outro, antes tarde do que a noitinha, né? E assim, a questão da correção do certificado de óbito eu acho também bem importante, né? Porque já colocaram lá, como é que é? Cadê? Perdi. Causa da morte não é natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. E, assim, essa questão dos atestados de óbito, importante, e é o pedido de desculpa, porque, assim, o Lula vai fazer em nome do Estado brasileiro, certo? O Lula não tem culpa nenhuma nisso aí, mas ele tem que pedir desculpa em nome do Estado brasileiro, que essas pessoas foram mortas pelo Estado brasileiro, por quem estava governando o Estado brasileiro na época, que eram os militares, e mataram mais de 10 mil pessoas, né? Segundo a gente viu aqui outro dia, não foi só esses 400 e uns quebradinhos, né? 413 mais o Rubens Paiva, 414. Não foi só isso, foi muito mais gente. Então, assim, é um começo, é uma reparação tardia, mas eu acho que uma reparação é que assim, não vai dar, né? Porque esse povo já deve estar tudo meio morto. Era botar esses caras na cadeia, sabe? O Brasil perde uma oportunidade atrás da outra de evitar que isso se repita. Porque quando você não pune os responsáveis por um golpe de Estado, pelo golpe de Estado que aconteceu em 64, você os deixa livres. Que mensagem que você passa? Pode fazer. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada. Não à toa, a gente teve outras tentativas depois daquilo. Uma é em 2022, começo de 2023, que os caras estão sendo investigados agora, gente presa, gente com a fralda cheia. Então, assim, precisa punir essa galera para passar um recado. Isso não vai mais ser tolerado no Brasil. É isso que falta. Acho que muito importante o reconhecimento às vítimas, às famílias das vítimas, né? Porque infelizmente as vítimas já foram. E muitas das famílias, né, por exemplo, a Eunice Paiva não está mais aqui para receber o pedido de desculpa do governo federal brasileiro. Mas tinha que prender essa galera responsável por essas mortes. Não, além de não prender, como a gente viu outro dia aqui também, ainda pagam salários, reservas e o escambau para um monte de gente. Certo, Alice? Quer falar mais alguma coisa sobre esse bando de notícia bonitinha que a gente fez hoje? Meu Deus do céu.
Acho que essas notícias todas só mostram para a gente que nós temos que continuar muito atentos. É, as coisas estão muito assustadoras. Eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil, né? E pipocam coisas para todo quanto é lado. E informem-se sempre, analisem sempre, estudem sempre. É isso que eu tenho a dizer. Tem muito fascista, neonazista, nazista no poder, botando a cabecinha para fora. Isso aí é um perigo, a gente tem que ficar esperto mesmo. Mas é isso, Alice, muito obrigado pela parceria mais um dia, uma ótima noite para você. Obrigada, boa noite. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido, vocês estão assistindo cada vez mais, mas vocês não estão se inscrevendo nem dando like. Se inscrevam, deem um like, mandem para os amigos, a gente está no Spotify também. Leiam muito, não confiem em ninguém, procurem fontes confiáveis de informação, se informem, conversem com a galera. Uma ótima noite de quarta para vocês, uma ótima quinta. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço.